Eu cresci no tatame, nas artes marciais. Eu comecei com 5 anos no judô. Depois na adolescência eu fui pro Muay Thai, Taekwondo, comecei a musculação. Eu tinha muita dificuldade em uma coisa: manter a constância nos treinos. Eu sempre começava, parava, voltava depois de um tempo, depois trocava de modalidade e por aí vai. Eu até me graduei um pouco nessas modalidades, nessas artes, mas eu nunca fui realmente consistente. Até eu encontrar o jiu-jitsu aos 18 anos. Treinar, me manter ativo sempre foi a coisa certa a se fazer na minha cabeça, mas eu nunca consegui manter a constância de verdade. Mesmo gostando muito das artes marciais, de me manter fisicamente ativo, eu treinava alguns meses, parava por alguns, e isso me desmotivava demais. O ponto principal dessa história é para você saber que se você se identifica com isso, saiba que eu estive no mesmo lugar que você. Mas eu consegui, ao longo dos anos, desenvolver uma consistência invejável nos meus treinos. E me custa muito menos esforço para conseguir isso do que no passado. Eu posso acreditar isso a uma mentalidade particular que eu adotei quando se trata de fazer coisas que eu acho chatas ou difíceis. Eu meio que engano o meu cérebro para gostar dessas coisas. E eu também consegui aplicar essa estratégia em outras áreas da minha vida. Mais especificamente para criar o hábito da leitura, para roteirizar as minhas aulas. Basicamente o que eu fiz foi parar de gerar a minha motivação pensando no objetivo final. Em vez disso, eu aprendi a gostar do processo. Então, em primeiro lugar, qual é o problema em visualizar o objetivo final? Por que não usar essa imagem de um corpo na praia, um físico de um deus grego ali, como motivação para malhar, por exemplo? Bom, o primeiro problema que você vai enfrentar é que tem uma grande disparidade entre o que você sente ao fantasiar de ter esse físico de um deus grego, e sossega aí a quinta série que tá dentro de você, que eu sei a piadinha que você pensou, e o que se sente quando você tá de fato na academia, treinando, puxando ferro, se exercitando. São sensações completamente diferentes. Você fantasiar em ter um corpo incrível ali, sarado, é uma sensação boa. Coloca você em uma espécie de terra do nunca, onde você simplesmente tá andando como essa versão imaginária de si mesmo. Agora, ir realmente à academia é extenuante, é suado, é sofrido e frequentemente é muito chato, especialmente se você está fazendo ali cardio numa esteira ou andando numa bicicleta dentro da academia. São algumas das coisas mais chatas que eu já fiz na minha vida. Esse é o primeiro problema. O segundo problema que você enfrenta quando você tenta gerar sua motivação dessa imagem ideal de si mesmo é que isso sempre vai ser um alvo móvel. Não importa o quanto você fantasie sobre essa versão perfeita aí de si mesmo, você nunca se sentirá como se tivesse chegado lá. E mesmo que você chegasse hipoteticamente a esse objetivo, existe algo chamado entropia. A estagnação gera a destruição. Se você apenas se senta sobre os seus ganhos, tudo desmoronará. Ou seja, você precisa continuar se movendo. Você tem que aprender a amar a disciplina diária de ir à batalha todo santo dia. E encontrar prazer, satisfação na coisa em si, no momento presente por si só. Se você consegue fazer isso, então esse é o lugar que você tem que estar. A coisa em si vai gerar a própria motivação conforme você a realiza. E você pode se tornar totalmente imerso na atividade que você está fazendo. Então eu estou dizendo que é ruim ter objetivos em geral? De forma alguma. Os objetivos, eles são realmente bons para criar um senso de direção. Você tem um ideal, é meio que uma bússola, tá te levando na direção certa. Você deve dar uma olhada nisso como referência, mas no dia a dia, na luta real de fazer as coisas, não é nisso que você deve se concentrar. Por exemplo, puxando pro meu caso, no jiu-jitsu, um praticante comum quando eu comecei, não pegava faixa preta em menos de 10 anos de prática. Se eu mirasse só na faixa preta, muito provavelmente eu teria desistido muito antes dela. A faixa preta era o meu norte, mas eu precisei aprender a encontrar satisfação em cada treino, em cada evolução, em cada técnica que eu aprendia no dia a dia. Eu deixei que a faixa preta fosse só uma mera consequência do meu esforço. É isso que o seu objetivo final deve ser. Uma mera consequência da soma de pequenas atitudes que você desempenha diariamente. Agora, provavelmente você está pensando, como que eu aprendo a gostar de fazer coisas difíceis e fazer com que seja algo normal na minha vida? Tem duas coisas que realmente me ajudaram a fazer isso. Número 1 é mais uma mudança de mentalidade. É algo mais interno. E número 2 é uma coisa mais prática, estratégica, que você faz consigo mesmo. Então, número 1,
é operar a partir de uma mentalidade de abundância em vez de uma mentalidade de escassez. E calma que eu vou te explicar. Quando você pensa consigo mesmo, eu preciso ficar musculoso, você acha que isso é uma mentalidade de abundância ou de escassez? Pensa um pouquinho. Essa é uma mentalidade de escassez, porque pressupõe que você precisa ir buscar algo, e isso implica que você ainda não o tem. Quando você diz que você precisa ir à academia, porque você precisa ficar musculoso, você está subconscientemente dizendo para si mesmo que você ainda não é essa pessoa, que você ainda não é musculoso, o que pode ser de fato verdade. Só que essa acaba se tornando a sua autoimagem, a sua identidade. E os seres humanos têm um senso inato de querer permanecer intelectualmente constantes. Qualquer que seja a tua identidade, você vai operar de acordo com ela. Então, se você está constantemente dizendo para si mesmo que você não é uma pessoa musculosa, o que pessoas não musculosas fazem? Pois é, elas não vão à academia. E quando você olha dessa maneira, ir para academia sempre vai ser algo que está fora da sua autoimagem. É algo antinatural para você. Por que raios você iria à academia se você não tá musculoso no físico que você quer? Então, eu não tô dizendo que você deveria fazer alguma coisa mística e fingir do dia pra noite que você tá musculoso de repente. Não é isso que eu tô dizendo. Em vez disso, tenta lembrar a si mesmo que a razão pela qual você quer ir à academia é porque você é uma pessoa ativa. E ir à academia é algo definitivamente importante para você. A sua saúde importa para você. Então, como você é uma pessoa ativa, é apenas algo que você faz. E isso elimina uma tonelada de resistência mental no caminho para realmente ir treinar. Você pode usar esse mesmo método para, por exemplo, ler livros. Você está constantemente dizendo a si mesmo: eu tenho que ler livros para ficar mais inteligente. Eu tenho que ler um livro agora. Obviamente você não vai se divertir enquanto você faz isso. Mas se você se identifica como alguém que gosta de ler livros, que é algo que você gosta de fazer, é apenas uma parte de quem você é. Então é muito mais provável que você realmente siga adiante nesse hábito. E se você acha que isso é só uma bobagem mística, saiba que é assim que alguns dos maiores músicos, artistas e atletas operam. A próxima dica é um pouco mais prática e menos teórica. É utilizar o empilhamento de hábitos. Isso é, quando você combina hábitos que já existem, você já está acostumado a fazer, com um que você está trabalhando, que está tentando desenvolver. Por exemplo, eu sou louco por uma boa xícara de café. Eu tomo logo pela manhã uma caneca de café e eu tomo um outro café menor ali depois do almoço. Eu realmente gosto de um bom café, eu sempre aguardo com ansiedade para tomar o meu café. Tem um vício? Talvez, mas eu posso aproveitar desse meu hábito enraizado para trabalhar algum outro hábito que eu queira desenvolver. E um ótimo hábito para você combinar com o vício no café é justamente a leitura. E foi exatamente assim que eu comecei a criar o hábito de ler livros. Até os meus 20 e tantos anos, eu não tinha lido um livro sequer na minha vida por livre e espontânea vontade. Foi algo que eu desenvolvi tardiamente na minha vida, infelizmente. E eu consegui desenvolver esse hábito por conta do meu hábito de consumir café. Toda manhã eu passei a deixar o livro que eu queria ler ao lado do meu café, ao lado da minha caneca ali de café. E sempre que eu passava para fazer o meu café, eu pegava o livro e eu só podia tomar o café se eu estivesse lendo. E a coisa mais louca sobre isso é que eventualmente você começa a se acostumar com a leitura. Tenha o café ali ao lado ou não, a ação de abrir um livro se torna muito mais natural, muito mais fácil para você ao longo do tempo. Se torna algo até agradável para você. Isso é muito melhor do que simplesmente ficar lendo com o objetivo de se tornar mais inteligente ou ficar lendo por obrigação. Isso é algo gradual, não é como no filme do Matrix ali que você baixa a skill de Kung Fu no Neo e de repente sai quebrando todo mundo. É algo lento e gradual. O empilhamento de hábitos, ele também funciona muito bem quando você está tentando desenvolver o hábito de ir à academia, por exemplo. Se você tem uma playlist que você gosta muito de ouvir ou um podcast que você acompanhe, então você pode e deve aproveitar isso. Permita-se colocar no fone de ouvido que você gosta de ouvir, mas apenas quando você estiver de fato na academia treinando. Você começa a juntar a sensação de quando você está escutando o que você gosta, seja um podcast, seja uma playlist, com a sensação de você estar no treino. Isso faz você gostar cada vez mais de estar naquele lugar. Essa é uma das principais maneiras que eu mesmo mantenho minha consistência na musculação, depois de 17 anos consecutivos. Eu tenho ali minha playlist de rock que eu gosto bastante e eu só escuto essa playlist quando eu tô treinando. Assim como alguns podcasts que eu gosto muito também, eu escuto sempre que eu tô na academia.
E assim como tomar o café e ler, uma vez que você começa a usar o empilhamento de hábitos para desenvolver uma associação positiva entre o hábito que você está tentando trabalhar e aquele que você já tem desenvolvido, toda a tua mentalidade em relação àquilo começa a mudar. Logo você percebe que começa a gostar de academia pelo jeito que isso te faz se sentir. Você gosta de pegar um bom livro e ler ali no seu ambiente de leitura, todo arrumado, aconchegante, com sua boa xícara de café, você passa a apreciar esse momento. Na academia, com o tempo, você começa até a perceber que não é com relação à música que você está ouvindo que está te fazendo você se sentir tão bem. Tá mais relacionado à endorfina de levantar os pesos pesados e de ficando mais forte, de transformando o teu corpo. Então vamos lá, para resumir. Para de gerar tua motivação diária fantasiando sobre algum tipo de objetivo final que geralmente é inalcançável. Em vez disso, use as mudanças de mentalidade apropriada e a ferramenta do empilhamento de hábitos e quaisquer outras ferramentas que você tenha à sua disposição para ajudar você a gostar do processo, a amar fazer as coisas por si mesmas e deixar que o resultado seja uma mera consequência do esforço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, porque isso fortalece demais o crescimento aqui do canal. Um canal novo, tá começando, e quando você faz isso, o algoritmo me abençoa colocando esse vídeo na frente de outras pessoas. E isso vai ser útil se alguém tá tentando lutar aí pra conseguir o hábito da academia, o hábito da leitura, o hábito do estudo. Eu espero que as dicas desse vídeo aqui possam ajudar cada um de vocês nesses quesitos. Também não esquece de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito para não perder os próximos vídeos que eu for publicando aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.